No dia 18 de abril, a revista Veja publicou uma matéria intitulada Marcela Temer, bela, recatada e do lar, trazendo em seu conteúdo elogios ao estilo de vida da esposa de Michel Temer, algo que causou grande repercussão na internet, principalmente das mulheres que não usam saia abaixo da altura do joelho, trabalham e exercem participação ativa em diversas posições que até algum tempo atrás desrespeitava apenas aos homens, diferente do que viver na sombra de um, colocando em prática o que diz o ditado popular: atrás de um grande homem existe uma grande mulher. A fama que a revista carrega de ser polêmica em suas capas, conter assunto de extrema direita e também ser a maior opositora em parâmetros de vinculação da Carta Capital, cujo diretor de redação e fundador Mino Carta estabelece um sentimento de rancor à prova do tempo, após a sua demissão da Veja em 1968. Trouxe um assunto que explodiu nos últimos tempos e está na boca de milhares de mulheres, que já não sofrem caladas com ofensas machistas, mas de maneira reversa, fazendo com que fortalecesse o lema: o lugar da mulher é onde ela quiser, surgindo fotos sátiras, comentários, inclusive matérias críticas de diversos veículos. O feminismo estampado nas redes sociais, contrapondo a matéria apresentada, em meio aos problemas políticos que o país está enfrentando, discute sobre os direitos que o denominado sexo frágil vem lutando para conquistar. Isso apresentou resultados no decorrer dos anos, mudando a perspectiva limitada em relação às características que contemplam motivos de exaltação para os conservadores em plena segunda década do século XXI. Estas como ficar em casa cuidando da limpeza, preparando o jantar e levando os filhos à escola, sem falar de estar sempre com a aparência impecável, levando o padrão que é imposto socialmente para que fossem apresentadas como um objeto de satisfação aos seus maridos. A história do movimento feminista evoluiu em 3 momentos significativos que tiveram repercussão na posição que hoje as mulheres se encaixam. O primeiro diz respeito ao direito do voto, divórcio, educação e trabalho, assim constituindo a reivindicação à democracia no final dos anos 19. O segundo houve o marco da liberação sexual na década de 60, onde impulsionou o aumento dos métodos contraceptivos. Já o terceiro se refere à luta de caráter sindical, que ocorreu no final dos anos 70. O processo histórico no Brasil foi distribuído em etapas até chegar ao ponto que estamos atualmente, porém longe do objetivo que consiste em ocupar alguns campos liderados por homens e, consequentemente, o respeito que infelizmente não existe até em tarefas simples do cotidiano que as mulheres realizam, começando pela escolha de roupas que determinam rótulos pejorativos e que muitas vezes levam a mulher a ser alvo de atenção por homens ou outras do mesmo sexo, com olhares de preconceito. Para falar desse assunto, nada melhor que uma feminista. Foi realizada uma entrevista com Frances Lopes, de 22 anos, moradora da região metropolitana de Porto Alegre. Trabalha atualmente como agente de acolhimento em uma unidade de saúde básica. Também é ilustradora e especialista em nu artístico, pontilhismo e blackline. Frances, ou Divina, como é conhecida pelos seus amigos, conta que seu projeto, o Representatividade, surgiu de maneira espontânea. Ela participava de um grupo onde as participantes, que se intitulavam Mulheres Gordas, criaram esse meio com o intuito de gerar maior amor próprio. As participantes postavam selfies e nudes para empoderá-las e quebrar o padrão imposto pela sociedade. Logo surgiu a ideia de desenhar suas amigas, sem intuito algum além de presenteá-las. As amigas de Divina começaram a incentivá-la a criar uma página para dar continuidade a esse trabalho. Quando se deu conta da proporção de massas que ela havia alcançado, já estava retratando mulheres gordas, mulheres com deficiências, mulheres negras, qualquer mulher que é geralmente excluída na representação artística. Foi-lhe perguntado se com o passar do tempo a luta das mulheres por igualdade foi eficaz e se houve alguma mudança significativa,
e Divina respondeu que nos últimos tempos a mulher conseguiu seu destaque, quebrou algumas barreiras e que não são muito mais independentes do que alguns anos atrás. Porém, nossa luta não está no fim. Divina também nos conta que seu primeiro contato com o feminismo foi por volta de 2012, por meio de páginas do Facebook. Porém, já se identificava com a luta feminista antes mesmo de ter noção que o movimento existia de fato. Afirma também que o sexo feminino ainda é vulnerável